Fala, galera nerd, geek, RPGistas, narradores, bardos, contadores de história em geral. Sejam bem-vindos a mais um episódio do PowerCast, o podcast de cultura geek que pode até te dar XP. Nós vamos falar hoje sobre RPG ou Role Playing Game, o jogo de interpretação de papéis. Então, se você já jogou uma campanha que durou mais do que seu namoro de faculdade, ou teve que rolar um dado para cavar buraco, esse episódio é para você. Eu sou o Marquinhos e estou aqui com meu amigo Renato Figueiredo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Boa noite, Marquinhos. Boa noite, galera. Como é que você tá, meu irmão? Bem, animado por esse episódio. Esse episódio vai ser muito bom, né? Já rolei dado para cavar buraco. Já rolou dado para cavar buraco? Já jogou uma campanha maior do que um namoro de faculdade? Já, mano. Então esse episódio é pro Renato, minha gente. Hoje nós temos aqui dois convidados que jogam RPG juntos, dividem os pontos de experiência e são os responsáveis por fundarem o Contos Lúdicos, um dos maiores grupos de RPG da Baixada Santista, que é focado para criar um espaço inclusivo e seguro para todos os públicos. Nós estamos muito contentes em estar aqui com o casal Sara e Álvaro Bevevino. Eu acertei o sobrenome? Acertou. Boa noite para vocês. Boa noite. Esse é nosso host. Eu vou começar, Álvaro, com uma pauta bomba, assim, para você explicar para o público o que é o RPG. Bom, vamos lá. RPG, a sigla, ela significa Role Playing Game, ou jogo de interpretação de personagens. E basicamente ele é um jogo de contar uma história. Então você se junta com um grupo de amigos e vocês vão contar uma história de forma colaborativa. Normalmente tem papéis que são atribuídos aos jogadores, que um deles toma o papel de mestre de jogo, narrador ou um monte de outros nomes, que ele vai encaminhar a história. Então ele vai criar aquele universo onde eles estão criando a história, ele vai fazer todos os personagens que convivem com os personagens dos jogadores, todos os desafios, e vai controlar ali as mecânicas do sistema de regras de jogo. E os outros jogadores, eles vão ter o papel dos protagonistas dessa história. Então eles vão ser aqueles personagens em foco na história que está sendo contada, e as decisões deles vão levando a história para frente e vão criando esse conceito do jogo de RPG. Você citou o narrador, o mestre, né? Também tem gente que faz isso, usa o mediador, ou tem até jogos hoje em dia que já estão sendo jogados apenas entre os jogadores. Tem jogos sem narrador, tem jogo solo, então às vezes tem um pessoal que joga sozinho, tem vários tipos diferentes de mecânicas que servem para você jogar. Porque às vezes a pessoa não quer ter todo aquele trabalho. O trabalho do narrador em si, ele normalmente demanda um pouco de tempo, de paciência, de preparo, de estudo. E às vezes você só quer sentar com seus amigos e jogar alguma coisinha. Então existem jogos que já servem a esse propósito. Que eles já vão direto para o jogo, você usa mecânicas de aleatoriedade para fazer o papel do mestre do jogo. Então você tem tabelas que vão te dizer se a resposta é sim, não, talvez, e por aí vai. Você já jogou RPG solo? Você já jogou, Sara, alguma vez? Não, RPG solo não, até porque eu aprendi a jogar RPG com ele, né? O nosso XP ali, ele é somado ao nosso tempo de relacionamento. Então, estamos aí há 18 anos no meio do RPG, porque eu tô com ele. Então, assim, sempre que eu participei de campanhas de RPG, foram porque eu estava ali no meu coletivo de amigos mesmo, né? Foi uma coisa que eu aprendi com ele, então não tem campanha que dure mais do que relacionamento neste caso. Ótimo, o relacionamento dura mais. Mas assim, a gente usa o nosso coletivo mesmo, nossos amigos, familiares, às vezes, né, participaram. Nossa, minha mãe já participou, a mãe dele já participou. Legal, de coisas assim. Então, RPG solo, acho que é uma coisa assim, que nunca me atraiu. Você já jogou, Renato, alguma vez? Solo não, cara. Até porque é isso, assim, sempre foi uma coisa de juntar grupos de amigos que aí alguém falava, pô, vamos jogar RPG e tal. Eu entrei no meio também por causa de amigos, então nunca... E você, Álvaro, chegou a jogar? Eu já joguei. Conta pra gente a tua experiência disso. O RPG solo, ele é uma experiência diferente. Porque você não tem... A aleatoriedade, ela tá em mecânicas. Eles chamam de oráculos. Então, são várias tabelas que vão dizer... Então, você não vai criar uma história e esperar que alguém te diga o resultado da sua ação. Você vai pensar assim, eu sou um investigador e eu tô seguindo uma pista de um mistério aqui que eu tô enfrentando. Aí eu vou... aquele cara é suspeito? Aí existem tabelas que você vai rolar o dado que vai dizer se sim é suspeito, não é suspeito, talvez, inconclusivo.
e assim você vai... Alguns sistemas são próprios para o solo, alguns RPGs têm uma versão solo, e hoje em dia você tem alguns modelos que são próprios para você jogar qualquer outro RPG, usando aquelas regras para você jogar sozinho, que muitas vezes, hoje em dia, a pessoa não tem tempo de juntar o grupo de amigos. RPG é um jogo que ele demanda tempo. Então, uma sessão de jogo são 4 horas, 5 horas. Nem sempre o pessoal tem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para fazer. E o solo ele surge como uma opção para quem não tem essa possibilidade. Outras pessoas acabam se juntando online, porque apesar de analógico, existem maneiras de você passar essa barreira do tempo ou do local físico e você consegue jogar RPG online com seus amigos. Hoje em dia existem ferramentas para você fazer esse tipo de jogo. Então acaba que tem uma amplitude muito maior para o RPG hoje do que tinha quando a gente começou, que era muito mais escasso de recursos. Só vou apontar um negócio, 4, 5 horas de jogo é para quem tem 30 anos ou mais. Quando a gente tinha 16, 14, era 8 a 12 horas. Exatamente. Graças a Deus, época boa pra caramba. E agora sim é isso, é 4 a 5, a primeira hora normalmente é todo mundo botando a conversa em dia, porque já é difícil de se reunir, então quando se reúne é um evento, então você bate um papo, e aí... Jogo mesmo 2 horas. Jogo mesmo é 2 horas, pra comer. É verdade, não tem essa. Eu tive uma experiência com, não quero ser polêmico, mas assim, eu prefiro, como a Sara falou, o jogo, quero minha mãe, quero meus amigos, o modelo clássico, não o narrador, o grupo, todo mundo sentado na mesa, né, a gente brinca, a Coca-Cola quente, a pizza gelada, né, e a gente se divertindo. Mas eu já mexi com o oráculo do solo, achei interessante para ter ideias de narrativas. Sim. Porque como você vai lá, como você falou, né, e aí acabava criando plots para poder colocar dentro da história. Você acaba tendo uma conversa consigo mesmo, bem legal, né? Para quem tá chegando agora, esse não é um podcast esotérico, o oráculo é o do sistema do RPG. E vamos fazer da seguinte forma. Sara, qual foi o teu primeiro contato com o RPG? Vamos lá. O primeiro contato, eu tinha mais ou menos, acho que uns 12, 13 anos, e os meninos da época, eles jogavam, né, muito mais RPG do que as meninas, né, naquele finalzinho de anos 90, início de anos 2000, os impactos culturais eram diferentes, né, para garotos e garotas. Então, acho que a influência de jogo não me pegou tanto nessa época, justamente por essa cultura de coisas de garoto, coisas de garotas. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de RPG, eu tinha ali aquela faixazinha de pré-adolescência, né, 13 anos, vamos colocar ali 13 anos, e eu fiquei sabendo que existia Vampiro à Máscara. E naquela mesma época existiam alguns filmes que estavam sendo lançados, né? Era Blade, Anjos da Noite, enfim, a gente tinha algumas referências ali, já tinha uma entrevista com Vampiro, A Rainha dos Condenados, então assim, uma coisa levava um pouquinho para outra. E aí os meus amigos, garotos da época, eles jogavam, e às vezes eles comentavam, só que eu achava assim, tão estranho e tão dificultoso de aprender, que eu olhava assim e falava, legal, vocês estão fingindo que vocês são vampiro. Show. E aí, anos depois, né, a gente se conheceu por conta de galera, né, a gente andava nos meios geeks, que nem a gente estava conversando até antes de começar aqui com o Renato, e aí eu fiquei sabendo pela galera, não, o Álvaro, ele narra RPG, não sei o que, eu falei, entendi, vocês além de fingirem que são vampiros, vocês têm uma pessoa que controla toda essa situação. Nossa, que sensacional. É um culto isso? Me mostra, entendeu? Me mostra. Aí eu já estava um pouquinho mais assim, como que eu posso dizer, familiarizada a um ambiente que era favorável a isso, né? Não tanto, mas já era um pouquinho mais favorável quando eu estava mais ou menos ali uns 16, 17, foi quando a gente se conheceu, 16, 17 anos. E aí, com o Álvaro, com outros garotos e até garotas que aí já jogavam na época, a gente começou a fazer, né, esses grupinhos, né, essas mesas de RPG, elas não iam para frente, não davam certo, porque a gente queria mais passear e zoar do que jogar. Então, assim, era muito difícil para os RPGistas, força guerreiros, porque eles queriam ficar lá 12 horas jogando e eu olhava assim e falava, pô, mas é sábado, eu quero curtir. E aí, dava-se aquela mesclada, né? Mas o primeiro RPG que eu joguei mesmo, sério, e gostei,
foi Lobisomem Apocalipse. Foi um Lobisomem Apocalipse. É o meu favorito até hoje. Até hoje eu tenho favorito. Já Até ia perguntar hoje. depois qual que é o favorito, então você já Até falou. hoje, porque foi o que realmente me cativou pela história, pela mecânica e também pela facilidade. É tipo, Sara, você gosta de coisa assim mais expansiva, você gosta de quebraria, porradaria, tanto que de jogo assim, só fazendo esse adendo, de jogos de videogame, eu prefiro jogos de porrada. E aí poder levar um pouquinho dessa, né, adrenalina tal para mesa de RPG, para mim foi interessante. Então, assim, não era tanto aquele negócio de esquema de narrativa e construção de personagem, porque tem todas essas complexidades. Mas o que eu gostava mesmo era dos combates, era de ir lá e, tipo, olha, tá acontecendo uma situação aqui. Os momentos de maiores tensões foi o que me cativou dentro do RPG. E você, Álvaro, qual foi o teu primeiro contato? Cara, a minha história, ela é uma história que ela passa por alguns marcos na vida do jovem nerd, assim, do jovenzinho nerd. Eu, na banca, na frente da minha escola, vendia cartas de Magic. E aí, obviamente, isso fez com que todos os alunos da escola se tornassem jogadores de Magic. E aí eu passei por um evento canônico que é ser engabelado. Eu comprei um booster, saiu uma cidade de bronze. Eu nunca vou esquecer da carta, porque ela foi muito marcante. Uma cidadela de bronze, né? Uma City of Brass, saiu no booster. E aí um cara mais velho, uns 2, 3 anos mais velho que eu, virou e me convenceu que seria muito bom eu trocar essa carta, que me fazia perder vida, por 2 criaturas que tinham sombra. Na época, sombra era um efeito que estava chegando. E as cartas dele valiam acho que 10 centavos cada uma. E aí eu troquei, fiquei feliz e fui contar para meus amigos. E aí um dos meus amigos me explicou que eu tinha sido engabelado e me deu a dica. Ó, tem uma revistinha lá na banca que tem a cotação das cartas. Compra para você não ser mais enganado. Eu fui lá e comprei a famosa Dragão Brasil. E aí quando eu peguei aquela revista e eu comecei a ler, procurando, aquilo mudou a minha vida. Eu falei, eu não quero mais cartinha, eu quero isso que tá aqui. Sim. E aí eu comecei a procurar RPG e aí eu comecei a chegar em lugares que tinham RPG aqui em Santos, como associação, a banca Stato, que vendia os livros, e aí eu pensei, eu vou juntar a grana e eu vou comprar. Na época, eu tava louco para conseguir o Advanced Dungeons and Dragons, que era o que tava na moda. E aí eu fui juntando dinheiro de lanche, assim, juntei um mês, consegui uma grana, falei, vou lá comprar. E eu descobri que eu precisava de 3 livros para jogar. Quando eu consegui o primeiro, é isso, vou começar. Aí eu falei, agora? Aí o dono da banca, ele virou para mim e falou, tem esse aqui, que é um livro só e já vem com dados. Vem com 2 dados. E assim eu comprei meu primeiro livro, que foi o Lobisomem Apocalipse. Certo. E aí eu fiz a minha primeira campanha de Lobisomem Apocalipse, eu narrei com 2 dados. Pra quem conhece o jogo sabe que isso é uma loucura. Muito pouco. Você rola tipo 9, 10 dados para cada teste. Então você precisava ficar rolando. 9, 10 naquelas, né? Porque dependendo da mesa, né? Até mais. Bem mais. Caramba, então tu usava drogas pesadas, Magic, você foi resgatado, caiu no marketing multinível, descobriu que tinha que comprar 3 livros em vez de 1, aí você foi achar o Aerowolf, legal. E tu, Renato? Cara, eu acho que era isso, com uns 14, 15 anos também, mas eu nunca tive muito gente do meu convívio, né, pessoal que costumava jogar, né? Tinha uma galera que jogava Magic também, era, né, coisa das drogas pesadas. Só que aí eu tinha um amigo, por um amigo de um amigo, que o cara trabalhava de vigia noturno em um lugar, não vou dar muitos detalhes porque... Sim, locais não podem, mas... E aí, esse amigo meu falou, pô, não sei o que, vai mestrar RPG pra gente, e eu nunca tinha jogado, mas já tinha tido contato, tinha lido Dragão e tudo mais, falava, pô, isso aqui é mó legal, apesar de nunca ter pensado em mestrar, eu queria jogar. E aí, ele vai mestrar RPG pra gente, pô, vamos lá. E a gente ia, tipo, 10 horas da noite, nesse local que ele trabalhava, que estava fechado, e a gente entrava, ele deixava as coisas ali no canto e a gente ia jogar RPG. Ele trampando, né? Ele trampando. Ele tava vendo as câmeras, não tava? De vez em quando, ele olhava. E os menores de idade tudo lá jogando. Tudo lá jogando RPG. Ele mestrava o RPG, cara, não tá entendendo. Cara, então, ali, ó, um olho no grupo, outro olho nas câmeras e tal, ele sabe quem é. Ele está vendo. O narrador? O narrador sabe. E aí, tanto que assim, não era uma história de terror que ele meio que foi fazendo ali. O sistema era uma versão do Storyteller, do Vampire e tal, né? De você
os pontos eram os dados que você ia rolar, mas não tinha livro, sabe? Foi uma coisa bem solta. E a gente curtiu pra caramba, né? Assim, moleque, no meio de um colégio fechado à noite, jogando RPG e tal, e pá, coca quente com pizza fria. Um clássico. E O terror de qualquer jornal escandaloso falando sobre os males de RPG, né? Hoje em dia não Jovens existe. invadindo, meu Deus! Mas os pais podem pegar aí mais ou menos o padrão, entre 13 e 15 anos o seu filho vai mudar, ele vai começar Ai, vai é. começar Não, mas a jogar eu RPG. acredito Talvez ele que... comece a pedir para sair de noite, porque eu também tenho uma história dessa, só que o meu narrador da madrugada, ele era plantonista de clínica Não é veterinária. possível. Mas era comum, jogo. gente. Nós somos basicamente a última geração ali do analógico que Verdade. saía para dar rolê com a galera. Não é saía só para jogar RPG ou Sim, qualquer qualquer rolê de qualquer rolê de rua, né? Sim. Então, assim, altas histórias. E eu acho que nesse RPG, mas quase todas essas coisas, né? De todo mundo tinha um amigo mais velho, que era o cara que já levava, tinha contato com essas coisas. Alguém ele te apresenta, tá levava. vendo? Esse Alguém te padrão, apresenta. alguém te apresenta. Então. E qual é o teu sistema favorito? Continua sendo o Storyteller? Ou você hoje prefere o D&D? Se você falar por exemplo, a Sarah falou que é o Aerowolf. O Álvaro é qual? O sistema favorito? Cara, é muito difícil. Não. Qual que é teu filho preferido? Não tem É difícil. isso. Está tudo pegando fogo e você tem uma ação. Você vai pegar um livro. O meu favorito, ele sempre vai ser chamado de Cthulhu. Legal. É o sistema mesmo da O Chaosium. sistema da Chaosium Aham. Legal. é o meu favorito. E as vertentes que vieram dele. Então, hoje em dia você tem Rastro, Delta Green. o Delta Green. É tudo dentro da Chaosium. O BRP, né? O Basic Role Playing, que é o sistema do chamado, ele me pega demais. Legal. Eu gosto muito dele. E o teu é qual? Cara, o meu eu acho que é o Storyteller, tanto pelo primeiro contato, quanto que, assim, eu acho ele muito fácil de você explicar e tal, né? Uma coisa, você bota pontinho aqui, esse pontinho vai ser um dado que você vai jogar para ter o resultado. Já era. Tranquilão, né? Tranquilo, tal, qualidades e defeitos, é fácil de explicar, legal de... Né? Eu curto também a temática, o World of Darkness, Vampiro e Lobisomem, E mas... aí, Anjos da Noite? Era Anjos da Noite? Era Anjos Anjos da da Noite, Blade. Então, foi toda também nessa... Tanto que, pô, eu joguei o Vampire Bloodlines, a versão digital, né? Ah, sim. Que é bugadíssima e os fãs Mas é muito precisaram... legal. É legal, e os fãs precisaram fazer o negócio sim. funcionar, Exatamente. de tanto que a galera gosta, né, dessas coisas, mas E Storyteller estava indo muito bem com Blade, com Anjos da Noite. Aí um dia saiu Matrix, os caras acharam que Vampiro era Matrix, e aí o negócio Isso virou mesmo. uma mistura de Vampire com Dragon Ball. É isso. Eles E não Matrix? estavam bem, porque assim. E existe, para quem quiser procurar, existe um documentário sobre a White Wolf, a história da White Wolf, em que eles falam justamente que esses filmes, Blade, o Anjos da Noite e tal, Esse visu, né? eles pegaram muito do livro, do RPG, e aí eles tiveram que entrar em batalha judicial para conseguir o direito de ser citado, e isso acabou levando à falência da editora. Tem a da primeira época. queda, né? A primeira queda Isso foi por da causa White disso, Wolf. deles não conseguirem bancar os advogados, porque foi um boom de vampiro e lobisomem, era muito da moda. Era Tudo era da mundo, moda tudo era mesmo. tinha Mundo das filme, trevas, tinha- tudo. E era aquela estética gótica. Aham, era punk, total. Que agora tá eletrônica. voltando essa estética gótica, que tá né? voltando. Tá voltando agora com muita força, mas o finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, você via por aí muita coisa envolvendo misticismo também, por isso que a gente brinca, fala que a gente não jogava dados, a gente jogava runas, né? A gente não fazia ficha, a gente fazia mapa astral, porque tava tudo ali ligado, sabe? Era a maioria das garotas estavam tendo primeiro contato com astrologia, os caras estavam tendo contato com um joguinho, mas todo mundo ali estava tendo aquela cultura, né? Aquela influência cultural massiva de mundo gótico. Sim. Era o gótico estava em alta. Era um gótico punk muito impressionante. Porque teve em Santos, né? Que é uma cidade quente pra caramba. Você O via pessoal caras saindo andando de de sobretudo. sobretudo, se Sobretudo, reunia ali na coturno. Praça da Independência. No Gente, era falecido todo Bar Matrix, né? Bar Matrix. Na frente da praia, os caras de coturno na areia. 34 graus. É sol, isso mesmo, era isso mesmo. Na sombra. Eu entrei pro RPG um pouquinho antes. Eu tinha 11 anos, tinha um amigo mais velho que era primo do meu melhor Sempre amigo de tem um infância. É um amigo amigo mais legal, velho, né? é Que o todo mundo quer amigo andar com o legal. cara. E o que, cara, pô, o cara podia me vender o que ele quisesse, porque ele não me mostrou nada do RPG. Ele chegou e contou: eu joguei um jogo chamado RPG e a gente invadiu uma dungeon, e a gente enfrentou um vampiro, e a gente morreu 2 caras, e a minha cabeça fazendo assim, né? Porque eu jogava Banco Imobiliário e Jogo da Vida, né? E eu só falando pra ele assim: onde? Aquilo, né? Onde? Como Eu é que quero. é? E ele só contando história a tarde inteira lá.
Aí ele falou da Banca Estátua, ele falou lá no Gonzaga, o cara da Banca Estátua tem, que na época era o Paulinho, né? Sim. Aí peguei, tava chegando a época de Natal, cheguei pra minha mãe e falei, pô, mãe, me dá um dinheiro pra eu comprar um RPG, me deu um cheque na época. Fui lá na Banca Estátua, cheguei lá, conversei com o cara, e aí eu ia pegar uma caixa do AD&D. Tinha uma caixa do AD&D, aquela lá, com dragão vermelho e tal, bonitona. Só que o cara olhou pra mim e falou assim, garoto, tu sabe inglês? Tu sabe falar inglês? Eu falei, não. Aí ele falou, não, então você não vai conseguir. Você tem alguém que... Eu falei, não. Aí ele falou, não, então faz o seguinte. Aí ele pegou aquela caixa colorida, pesada, que tu balançava, devia estar cheio de miniatura, tudo da hora. Ele pegou a inglês, guardou e me deu um livro, que era o GURPS Cara Roxa, que para quem conhece... Nossa, você começou em GURPS. Me deram matemática avançada. Gente do céu. Você não sabe inglês? Não, mas você sabe Excel. Trigonometria. Pacote Office, você tem? Eu sabia que dali era Foi um chamado, né? Foi um chamado. Eu aceitei o GURPS se eu vou ser pro resto da vida. aprender inglês. Era mais fácil você aprender inglês. Eu vou chamar isso de NPC FDP. Você encontrou o NPC que ao invés de te levar para o melhor caminho, ele te levou para o caminho mais difícil. Não, porque assim... Gente, GURPS é difícil. E eu assim, criança tal, porque pra mim, tudo bem, eu não vou saber inglês, mas sei lá, eu sou moleque, criancinha, vou abrir, vou ver um monte de pecinha, eu vou criar um negócio, mesmo sem regra, vou ficar brincando de batalha. Tem uns dadinhos, vamos jogar esses dadinhos. Aí ele me deu o livro, eu fui pra casa, e aí chegou o Natal, e os meus amigos todos com Transformers, com carrinhos. E aí, Marquinhos, o que tu ganhou? E eu chorei nesse Natal. Ai, que bom, gente. Porque eu chorei, mas eu não tô entendendo. X ao quadrado somado. E eu percebi por que eu não entendi. Porque ele me vendeu o livro, mas ele não me vendeu os dados. Quer dizer, eu não conseguia nem jogar. Eu tinha um livro, tinha um GURPS. Não, Paulinho é demais. Adoro o Paulinho. Eu queria chamar muito o Paulinho aqui um dia pra bater Ele um papo. podia ter vendido o AD&D com uma fita do Telecurso 2000 de inglês. Ficava melhor. Que seria muito mais prático do que tiver no GURPS. E aí, depois quando virou o ano, eu voltei lá na banca dele, e aí ele perguntou, e aí, garoto? E aí, como é que tá? Eu falei, não, abandonei, porque eu não consigo e tal. Aí ele pegou e falou, pô, né? Aí me deu um livro-jogo, né? Aí foi lá pro básico do básico, aquele livro que você abre, se você quer fazer tal coisa, página 153 e tal. Falou, treina isso. E ele abriu a primeira associação de RPG em Santos, que era um local alternativo, que foi na frente da outra banca dele, da Monolito, ali no Gonzaga, né? E falou, vem aí sábado, que eu vou te apresentar pro pessoal. Aí me apresentou para um pessoal mais velho, aí eu comecei a jogar. GURPS Império Romano, a primeira... Uau! Matemática e história. E aí, qual é o meu... Eu já jogo bastante coisa, mas qual é o meu sistema favorito? É o GURPS, Cara Roxa, tá lá em casa até hoje. Inclusive, pegou carinho, né? Inclusive com também, o primeiro aprendeu. personagem. Vocês ainda têm? Eu tenho o meu primeiro personagem lá guardado, chama Max. É um mercenário. É criança de 11 anos, o que eu quero? Eu sou um mercenário, um vendedor de espadas. Eu acho que o personagem eu não tenho mais, porque as fichas vão indo embora. Eu também joguei muito GURPS, assim, eu brinco, mas joguei demais. Depois que eu passei do lobisomem e me apresentaram o GURPS, porque o lance do GURPS era, você podia jogar qualquer coisa. Então assim, mas eu vi aquele filme, pô, então você pode jogar esse filme. Isso, a gente é muito testemunha do negócio. História dentro do filme. É muito testemunha de GURPS, você já usou. Aqui, e aí eu comecei a pirar naquilo, consumi um monte, e GURPS tem um monte de suplemento, um monte de cenário diferente, então você acaba se encantando por aquilo tudo, né? Ele é extremamente adaptável, né? Ele hoje em dia, eu fico muito triste, mas assim, hoje em dia ele é um sistema que ele não tem, a editora que fazia ele não faz mais, então ele é um sistema que a gente chama de morto, porque ele não tem um acompanhamento, né? Hoje em dia existem outros sistemas genéricos que ainda têm lançamentos recentes, que continuam linhas, então você acaba saindo, mas eu guardo com muito carinho no meu coração o GURPS dessa época aí dos anos 90, anos 2000, ali comecinho. E você, pelo menos assim, lembra qual foi teu primeiro personagem? Meu primeiro personagem foi um humano paladino de AD&D. Ele era muito ruim, porque no AD&D você tinha uma série de restrições para você paladino. Você tinha que ter carisma 17. Você conseguiu? Constituição. Nos dados? Porque o narrador deixou. Ele virou e falou, não, você quer ser um paladino? Tá bom, então você vai colocar isso aqui. Nos dados era muito difícil de fazer, porque tinha um monte de atributo alto, e eu não entendia direito. O AD&D,
apesar de ser mais simples do que o GURPS, ele também tinha umas matemáticas malucas, tinha o famoso taco, Sim. o To Hit Armor Class Zero, que você tinha que fazer um cálculo E foi de falar tirar de o GURPS. D20 menos o número da armadura, mais o número Meu da Deus. sua arma, e aí tinha que dar o resultado lá. Então você acaba, né? Mas foi muito divertido jogar, assim. E eu joguei as Minas de Zanzartan lá. Ó, aventura Tá na minha oficial. cabeça, porque é daquela caixa preta que eu tenho Legal. até hoje. E que teve um mapinha e tinha as miniaturas de papel, e aí você vai brincando, assim, é muito legal. Assim, Muito legal. Esse primeiro contato, né? E Sara, a tua lobisomem. Então, eu tenho 2 personagens favoritos. A primeira é a Helena, porque a gente fez uma campanha bem legal de lobisomem e eu pude, ali naquela primeira experiência, pude desenvolver bem a personagem. Porque, como eu disse, né, fazer uma campanha é muito difícil. É muito difícil, requer muito comprometimento, todo mundo ali se alinhar com horários e tal. E eu digo, às vezes eu brinco com os meus amigos, de que assim, a primeira sessão de RPG sempre se torna 2 primeiras sessões de RPG. Porque a primeira, todo mundo monta a ficha. Isso. Todo mundo. Não, mas eu montei a minha ficha em casa. Mas a pessoa chega e ela revira a ficha, revira a plot, revira tudo. Então, assim, sempre tem, né, essas coisas. E essa primeira campanha de lobisomem a gente jogou às veras mesmo. Foi um grupo nosso, o Álvaro narrou, e a gente fez começo, meio e fim. Então foi muito legal, deu para aproveitar todos os aspectos da minha personagem. Ela era uma combatente, né? Se chamava Helena, gostava de meter assim o cacete em todo mundo, mas ela também era muito espirituosa, tinha um plot legal. Então ela ainda é a minha favorita. Mas eu tive uma outra que foi bem especial também quando a gente foi para a época do online, né? Que nem o Álvaro estava falando, o RPG ele também tem como a gente jogar por videochamadas, até mesmo usando programas, porque veio a época da pandemia. A gente já estava com o CL circulando, né, na ativa, e continuava ali produzir conteúdo, conhecer outras pessoas, e aí um grupo de garotas me chamou para uma mesa, era uma mesa só de garotas, onde a gente jogou o Clube das Winx. E a gente fazia parte da mesma temática, do mesmo universo do Clube das Winx, e nós montávamos a nossa fadinha. Eu montei uma chamada Agnes, ela tinha poderes assim de velocidade, mas também muito astuta, comunicativa, e foi muito legal, por quê? Porque trouxe essa nostalgia dos desenhos antigos e a gente imergir, né, fazer essa imersão dentro daquele cenário. Então eu tenho essas duas, eu tenho o lobisomem, que foi a prática analógica mesmo, né? Tipo, é assim que a gente joga. E teve essa que eu chamo assim de uma coisa assim, mais resgatar a infância, porém usando métodos mais avançados, né? Uma coisa mais atual que a garotada tá fazendo hoje em dia, que é jogar RPG pela internet, online, e assim, né? como ajudou o pessoal na pandemia, né? Porque sim, foi uma forma da gente desligar um pouco do que estava acontecendo, né? Conversar com os nossos amigos. Eu acredito que na época da pandemia o RPG ele entrou ainda mais em enfoque fora do próprio mercado e do próprio nicho. Ele alcançou outras pessoas, a gente tem aí vários exemplos de, né, até influencers que acabaram entrando, né, na onda de jogar RPG, mas eu acho que assim, a pandemia a gente precisava mesmo, né, ter válvulas de escape da realidade que estava todo mundo vivendo, e o RPG ele foi uma maneira de continuar a sociabilização, né, das pessoas. O que eu acredito que o RPG seja, assim, na suma importância, não é nem só sobre a mecânica de jogo, ou você gostar de um gênero de jogo, mas é socializar. Isso é muito importante, e eu acho que para a existência mesmo do RPG, é aquele jogo, assim, que te força, te encaminha a socializar com outras pessoas, a ver situações fora até mesmo da sua bolha, né? Você exercitar ali uma coisa externa. É um jogo externo, né? Não é uma coisa que é só de benefício de interno. Você se diverte, você fica feliz, não, mas é uma coisa que você soma, é para fora. Então, o legal para mim dessas duas experiências, voltando, né, falando das personagens, foi isso, porque deu para desmembrar muito de plot. Eu gosto muito de me aprofundar, né, na história do personagem em si,
e também porque foram experiências distintas. A da Helena foi uma mesa com amigos em casa, a coquinha, a pizza, né? Todo aquele negócio assim do tátil, né? E a outra foi nessa época mesmo, assim, de pandemia, onde a gente estava ingressando uma coisa nova, usando Twitch TV, né? Lives de YouTube. Então, acho que foram as duas experiências mais legais, assim, marcantes, e as personagens marcantes. Muito bom. Tu lembra do teu, Renato? Do teu primeiro? Ah, não, assim, eu não vou lembrar de nome. Mas você lembra o que ele era? Eu lembro que ele era um policial. Porque é do narrador noturno, do narrador noturno. Então. A ficha a gente não tem, porque a ficha era uma folha de sulfite que a gente mesmo escrevendo as coisas, né? Mas eu lembro só vagamente disso. Era um policial, e aí a gente tava... Tinha muito de Silent Hill, né? A gente tava indo numa cidade, investigar algumas coisas e tudo mais, e aí era um policial que tinha uma parceira, e a gente encontrou o resto do pessoal lá. Mas eu acho que a gente não terminou a campanha, assim, nessa coisa de que... Porque a gente tava indo... Silent Hill, você ainda tá lá. Tá lá, tá perdidão lá. Mas eu acho que é legal, assim, isso que você tava falando de socializar e tudo mais, porque... Você precisa ter pelo menos a primeira experiência analógica ali com galera, e aí você vai gostar do negócio, é isso, você começa a procurar, não dá para fazer pessoalmente, vamos jogar online, vou testar RPG solo e tudo mais, mas você tem que ter aquela primeira, né, que te fala, putz, isso aqui é o RPG, com a galera e tudo mais, então beleza, eu vou me juntar com amigos em outros lugares, de outros jeitos, mas isso que é muito bacana. Eu acho que a Sara colocou um ponto forte, é você fazer algo fora, é você somar, é jogar em grupo, né? É fazer parte de algo maior, porque... É aquela coisa, eu gosto de nível jogo, eu gosto de visual novel. RPG solo eu uso para ideias, mas sentar, curtir com a tua galera, conhecer gente nova. É uma experiência. Eu gosto de sessão zero, viu? Eu gosto de vamos juntar só para fazer ficha. Não, para mim acontece pintando, sabe? É higiene mental. Vamos fazer. É você achar a sua tribo, né? No fim das contas, o RPG ele é mais do que mercado. Eu acho que é tribo mesmo. Nos anos 90 funcionava muito desse jeito, né? Você olhava o RPG, ele não era tão conhecido. Não era uma coisa muito nichada, ainda é, gente, mas assim, na frente do que era, hoje, RPG é cool kids, entendeu? Cool você kids, é cool, você é legal. Tem influência que joga RPG, exatamente, canais e tal. Então, assim, nos anos 90 era muito uma coisa assim, subcultura, né? Era muito nichado e era mal visto, dependendo de quem a gente conversasse, era até mal visto. Acho que foi uma das maiores vítimas do Satanic Panic, né? Eu peguei isso mesmo. Porque isso assim, mesmo. Videogame teve a relação com violência, card game chegou a ter mais RPG era o toda até por causa da temática, você falou da coisa do misticismo, e era isso, né? Pessoa, era isso. Tá falando de magia. Teve um rapaz, eu acho que foi em Minas Gerais, que cometeu um crime de assassinato. E aí foi totalmente explorado pela mídia. Porque ele tinha livros de RPG em casa, pronto. Não, acabou. Aquilo. O maluco tinha também, tipo, discos em casa, né? Mas não livros foi ele também tinha livros de português e matemática e história. Não, mas assim, por ser uma coisa incompreendida, né? Como cultura. Hoje a gente tem essa facilidade de colocar os jogos analógicos de videogame. Hoje eles são considerados uma cultura, né? A gente tem a cultura geek e dentro dela vários nichos. O RPG, ele era muito subcultura dentro das outras subculturas. Então, naquela época, o que você fazia para arranjar a sua tribo, né, a sua galera, era muito difícil. Então, quando você encontrava aquele grupinho que gostava das mesmas coisas que você, se fazia, entendeu? Então, eu acho que o RPG, ele traz muito isso, principalmente para uma galera da nossa idade, da nossa faixa, né? A gente começou ali a sair de casa, ter os primeiros estímulos de vida social, o RPG já estava inserido. Para mim, foi um pouquinho depois, mas eu já conhecia. Eu olhava assim e falava, essa coisa aí é bizarra, quero não tô afim, mas já estava ali, já estava meio que inserido estava inserido no contexto, já estava inserido ali no contexto, né? Já existia. Mas realmente todo mundo que olha de fora é normal, parece uma coisa até alienígena, porque não entendem, né? Você falou o que todo mundo entende, a minha esposa achava uma coisa, vocês estão fingindo que são tal coisa. A primeira coisa que eu falei foi, vocês estão fingindo que estão isso, e assim, é porque existem passos, né, para você praticar RPG, vamos colocar assim. E diferente de, por exemplo,
Vou comprar aqui meu videogame, vou ligar e vou apertar os botões, porque na própria introdução ele vai me falando para onde eu vou. É diferente, primeiro, você tem que ter um hábito ali de ler. Você tem que gostar um pouco de exercer leitura. Segundo, dependendo da temática, você também tem que exercer um pouquinho de estudo. É o que o Álvaro estava falando. Às vezes você tem que fazer uma pesquisa. Eu vou fazer matemática. Não, você tem que ter aquela calculadora, né? Calculadora científica. Não, mas então, você tem que ter certos conhecimentos, Sim, né? sim. Porque senão você não vai fazer a imersão. E o RPG, ele tem muito esse lance da imersão. Não é só virar e falar, botei aqui um lençol de capa e agora eu sou o Drácula. Tá, mas você tem uma noção do que é o Drácula. Por quê? Porque ele é uma figura conhecida. Ele é pop culture. E aí, quando você quer ir para uma coisa mais além, tipo, eu quero jogar um GURPS, eu quero jogar um Deadlands, eu quero jogar uma outra coisa, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, tipo, como que é um cowboy? Como que ele se comporta? Essa arma, eu tenho que saber o que essa arma faz, né? A arma dá tiro, não corta pão, esses bagulho. Por si só já é um problema. Quando você fala com seus amigos animadão da sessão, a pessoa de fora que ouve, não, porque eu matei 3 caras, não sei o quê. E a pessoa vai olhar e fala, meu Deus, o que eles estão fazendo, entendeu? Dá esse choque. Mas é inicial. toda uma imersão. Então, assim, para você fazer uma imersão que seja agradável, você tem que passar por determinados passos. E aí, isso causa estranheza para quem não está acostumado, entende? Porque rola esse negócio de, mas você está fingindo que é vampiro. Aí depois você vai vendo que é mais uma coisa assim, teatro da mente e tal. Aí são as tecnicalidades, mas elas são muito naturais. A princípio, quem é de fora, quem não joga, olha assim e fala, muito complicado. Mas aí você vai vendo que é normal. Por quê? Porque é aquele negócio, né? Exercício de convivência, só que no meio de uma interpretação. E é uma coisa que, assim, que eu estava comentando com o Renato, né? Eu peguei vários hobbies na vida. Jogar videogame, por exemplo, eu recebi muitos amigos meus em casa para jogar videogame. Se eu encontro eles, a gente fala só assim, lembra quando você ia na minha casa jogar um videogame? É da hora, tal. 5 minutos de papo. Aí eu corria de carrinho de autorama com o pessoal do Chico, quando encontrei alguém lá, opa, beleza, joguei bola há muito tempo, encontrar o pessoal, legal, aquela bicha. Se encontra um amigo que jogou RPG, cara, começa vários papos, porque né? É engraçado, porque eu tava falando pro Renato, parece que as amizades que eu tive no RPG eu carrego pra minha vida inteira. E a forma como o RPG é montado, como você joga, parece que aquilo, de certa forma, aconteceu na tua memória. Então, Sim. quando você olha para amigo teu, que você falou, você fala assim, eu lembro quando tu me salvou em tal lugar, fica aquele sentimento de que aquilo aconteceu. Ainda comentei com ele que a gente ia num pessoal da minha faculdade, né, que jogava RPG, a gente ia num botequinho bem simples do lado de casa, e era frequentado só por caras mais idosos, tal, e a gente chegava lá e ficava lá tomando uma cervejinha, tal, e conversando. De determinado momento a gente chegou lá, e aí as mesas estavam todas ocupadas, a gente falou, vamos ficar no balcão, e o senhor falou, não, sentem aqui e tal. Porque a gente percebeu que a gente chegava lá e os caras ficavam de fora olhando a gente conversar, porque a gente tava lá, não, porque eu fiz isso, porque não sei o quê, e quando tu vai semana que vem, o planejamento é esse, os caras são o quê? Quem são esses moleques? O que eles estão falando que eles viajaram pelo mundo, mataram não sei quem, atacaram não sei quem? Os malucos do PCC estão vindo aqui no boteco. Os velhinhos falando, meu Deus, olha, tudo doido, né? Essa juventude tá perdida. Doido. Então é engraçado. E assim, as amizades que eu... É engraçado. Essas amizades do RPG ficaram muito fortes na experiências vida. compartilhadas, né? O que você falou, parece que você viveu mesmo. Parece que viveu e é muito tempo junto, e risada junto, e tem perrengue, tá todo mundo junto no perrengue. E é isso que eu gostava do físico, né? Eu jogo ainda, hoje em dia, por questão de rotina, sim. Eu jogo o famoso Roll20 mais Discord, né? De vez em quando, hoje em dia eu não tenho mais jogado por falta de tempo. Mas assim, ele é melhor para nossa vida de hoje, né? Você chegar lá, senta no teu computador, liga, fala, oi gente, tudo bem? Acabou, você desliga, já tá na tua cama, mano. E o outro tinha todo aquele deslocamento, mas eu sinto saudade do quando eu quero jogar dado e quero escutar ele batendo na... É muito gostoso, porque é uma interação social, né? A gente tem que levar em consideração que o RPG, eu acho que esse é o grande mérito dele, é que a base da nossa comunicação enquanto ser humano é contar história. Aí a gente se comunica, a gente sabe do passado por causa de contar história. Então, quando você cria como uma base de atividade em grupo, contar histórias, você está integralmente
juntando aquelas pessoas. E acho que é isso que torna essas amizades de RPG mais duradouras. Porque você está ali, você está se comunicando, você está criando um vínculo. O RPG ele depende muito de decisões de grupo. Então, mesmo quando você não está jogando, aquele grupo de pessoas, você sabe como eles pensam, você sabe como eles vão solucionar um conflito, uma situação que apareça. Então, você tem uma intimidade muito maior. Só de jogar dos seus personagens fictícios, você já consegue criar uma proximidade maior do que, por exemplo, com uma pessoa que você tem um outro tipo de atividade, uma atividade mais física, ou uma atividade mais distante um do outro. Até um outro tipo de jogo, como jogo de videogame ou de tabuleiro, que ele vai estimular o seu raciocínio, mas você não tem essa parte da comunicação, de criar junto. Que eu acho que é o grande chance do RPG. Tem algumas coisas que talvez mexam com a neuroquímica da gente, né? De estar todo mundo numa determinada situação e aí ficar todo mundo torcendo para um cara tirar um número no dado. Só que se o cara tirar o número do dado, vai todo mundo levantar como se fosse a final da Copa, medalha de ouro, e o pessoal vai lembrar disso daquela vez. E isso deve marcar muito. Né, o lance de que, assim, é que nem a Sarah estava falando, você precisa de uns passos para começar, né? Tipo, para entrar no mundinho, que é o que o pessoal fala. E é isso, como ele não tem mais nada, ele não tem nenhum elemento visual, tal, quando todo mundo entra, já era, né? Vocês estão compartilhando aquela... O imaginativo. Então, aquela realidade ali que existe puramente na mente de todo mundo, mas né, pro teu cérebro, é aquilo. Sim. Você conseguiu se colocar ali dentro, e aí é isso, assim, a gente compartilhou a experiência. Lembra quando a gente matou aquele cara? Lembra quando a gente fez... Porque é isso, lembra quando a gente fez isso, né? Não é? Você não tá... lembra quando a gente interpretou, não sei o quê? Não, é quando a gente fez, porque a gente tava lá, porque tu tirou o 20 no dado. E é legal como mudou, como a Sarah comentou, porque assim, hoje em dia são os cool kids, mas teve uma época que você sofria até preconceito, né, de Pinheiro de Fora, os nerds, os geeks, os tal. Um bando de nerd. Né? Se você não fizesse alguma outra... No colégio eu acabava me salvando, vamos dizer assim, porque eu também jogava futebol. Então, e os caras que vai deixar de jogar futebol pra jogar aquela coisa de nerd, não sei o que, eu gosto dos dois. Tu era o cool kid do grupo de RPG, porque tu andava com a galera que jogava futebol. O que é muito difícil, né? Porque o RPG não era nem kid, que era cool naquela época, então. né? Quando eu entrei na faculdade, foi engraçado que eu tinha cortado o RPG da minha vida por um tempo. E assim, na minha cabeça era assim, eu estou na faculdade, que isso aqui é uma folha em branco, eu tenho que criar uma situação nova aqui para já entrar no mercado de trabalho e tudo mais. Então, tinha um pessoal que jogava RPG, era na FATEC. Tinha um pessoal que jogava RPG lá, e eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não participava. E aí eu estava lá, tomando minha Coca-Cola lá na cantina e tal, e aí um amigo meu ele falou, olha, eu sei que essa faculdade é de nerd, mas esses caras ficar jogando esse bagulho aqui... O que é aquilo que eles estão conversando? Bem alienígena, PN. Aí eu peguei e falei, olha, cara, eles estão jogando RPG e tal, aquilo ali é GURPS, que por acaso era GURPS. Gente, FATEC, né? Faz sentido. E aí ele pegou, olhou pra minha cara e assim, eu lembro vividamente, olhou pra minha cara e falou, tu tá me zoando, tu tá inventando, tu não sabe o que eles estão fazendo. Eu sei o que eles estão fazendo. Eu tive que provar pra ele, eu falei, licença, gente, deixa eu só um instantinho, isso aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso, eles estão jogando assim, tu pega os dados e tal, eu expliquei. Ele ficou indignado, que eu sabia o que era, que ele falou, tu é um nerd. E os três estavam na mesa, pegaram e falaram, a gente tá procurando jogador. Não. Aí, inclusive, foi o cara, o narrador, que é o Godoy, grande amigo meu, eu não tenho mais contato, mas é um grande amigo meu da vida, ele tava narrando e ele ficava, vem jogar com a gente, vem jogar com a gente. E eu peguei e falei pra ele, cara, aqui eu não jogo, se tu jogar em outro lugar, ele me apresentou a associação lá no Gonzaga, foi lá eu jogo, aqui na faculdade não. Foi quando eu voltei pra RPG. E esse rapaz aí que reclamou que é o alemão, virou um nerd desgraçado, jogador de RPG, que eu trouxe pra dentro do negócio. No fim das contas, você acaba atraindo. Eu não queria, mas eu olhei, né? É complicado. Tava ali, né? Você falou, pô, vai atraindo de volta. É legal. As associações, eu acho que RPG é um jogo que ele funciona melhor quando você tem alguém que já conhece. É muito difícil alguém, por exemplo, você passou por isso, mas eu conheço várias pessoas que abandonaram o hobby por terem a mesma história que você. De pegar o livro e ler. Cara, é um manual. O livro de RPG, na sua grande maioria, claro que existem exceções, mas o livro de RPG, na sua grande maioria, não é um livro atrativo. Ele é um manual. Você lê um manual de geladeira que tem 300 páginas. Isso. E uma linguagem que você não entende. Então você olha aquilo e fala, não quero, não é legal. Eu tô lendo um monte de sigla
que eu não vou lembrar, então eu tenho que ficar o tempo inteiro voltando no índice para poder ver o que são aquelas siglas, não vou entender nada. Mas se você tem alguém que já joga e você senta na mesa e começa a jogar, em meia hora você já entendeu o que você tem que fazer. Porque quebra tudo essa é a isso. importância da socializada, entendeu? De socializar com as pessoas. Exato. Porque assim, você pega uma coisa que ela é tão mecânica, ela é tão focada, né, em explicações ali, até difíceis, né? Uhum. E aí, quando você está conversando com as pessoas, aquilo se torna atrativo porque qual é a primeira coisa que você conversa quando você conhece uma pessoa que joga RPG? Você conversa sobre a narrativa. Você não conversa sobre as regras. Verdade. Você conversa sobre o que foi feito. Então, é legal. É a mesma coisa que eu estava na primeira vez num rolê e as pessoas estão me contando de rolês que elas já deram. Então, isso é bacana. Você não vai chegar para uma pessoa na primeira vez e vai falar assim, olha, isso daqui é uma ficha de vampiro. Você vai pintar 5 bolinhas num canto, 13 no outro, Isso. 90 no Tá outro. decorando isso. Entendeu? Você não vai virar e falar, cara... Não, entendeu? Mas a pessoa vira e fala, olha, é o seguinte, lembra daquela vez que a gente matou o príncipe e votou para outro? Aí a pessoa nova tá olhando assim, tipo, cara, que história maneira. Então, assim, socializar é muito importante para o RPG acontecer. Por quê? Porque a pessoa, ela entra pelo rolê, ela não entra por ler o livro. Eu, até hoje, o Álvaro tem uma coleção de vários livros lá em casa. Eu nunca li um inteiro. Tem livro lá que eu só abri, olhei assim a capa, contra capa, legal. Porque é muito técnico, e às vezes você não quer o técnico, você quer ali o socializar, contar historinha, fazer o personagem. Aí no meio desse envolvimento, você vai aprendendo. Sim, vai pescando aqui. Você vai pescando aqui, pescando ali, quando você vai ver, você já tá conversando, já tá no barco, já tá tudo. E tem um lance de que assim, né? Nem todo mundo que gosta e vai jogar RPG necessariamente vai mestrar um RPG, Exatamente. vai contar a história. Às vezes você gosta de jogar. E aí o livro é isso. O livro é muito mais para quem vai, né, comandar ali, que é uma coisa muito mais trabalhada. A gente estava até conversando quando estava fazendo a pauta, que assim, o mestre está praticamente trabalhando ali, né? Ele é o cara que ele está comandando o negócio, mas quem está brincando e se divertindo mais é o grupo. Depois tem toda a coisa de se acompanhar e ver e tudo mais. Mas, assim, o mestre tem que manter a história, tem que estar de olho nas regras e é quem vai lembrar o pessoal. Então, o livro é uma coisa secundária, né? As regras vêm depois. Tem um lance de vários RPGs falam que tem o Roll of Cool, né? Que é a regra do, vale mais a pena ser legal do que você se ater às regras. Sim, sabe? E aí também tem um lance de, às vezes, os primeiros contatos que algumas pessoas têm, e eu conheço pessoas que passaram por isso, dei uma segunda chance, de ter um contato com um grupo que ou é uma galera que está começando, e aí o pessoal é advogado de regras e tem que ser desse jeito e tudo mais, e a pessoa fala, tá, achei horrível, tchau. Falo, não, cara, você tem que, tipo, é um hobby de nicho. Independente. Então você tem que trazer a pessoa primeiro para depois você começar a falar de todas as maluquices que a gente gosta. Exatamente. Né? E ver até onde a pessoa quer a maluquice, porque tem os níveis, né? Eu sou um nível muito café com leite. Eu vou entrar, jogar historinha, fazer o personagem, achar muito maneiro, tchau. Eu sou um nível pouco saudável. Existem 4 hobbies dentro do RPG e eu gosto dos 4, que é jogar RPG, narrar RPG, ler RPG e comprar RPG. São 4 hobbies distintos que me dão sentimentos distintos. E trabalhar assim. com RPG. E agora trabalhar com RPG, que também é um hobby. Que é sempre uma evolução parte, boa. Né? E aí a gente vem falando disso, dessa questão que o preconceito era muito forte, ele vem diminuindo, mas ainda existe esse preconceito, né? E aí vocês pegam e fundam aqui na Baixada Santista o Contos Lúdicos. Explica pra gente o que é o Contos Lúdicos, qual é a missão, o que vocês estão fazendo. Tá, o Contos Lúdicos, ele nasceu de uma necessidade da gente colocar a nossa vida em ordem, vamos dizer assim, né? Porque assim, como eu falei, né, o RPG ele toma tempo, ainda mais quando a gente faz somente no modo analógico. Então, assim, nós já éramos adultos, a gente é casado há muito tempo, então a gente tem tarefas, a gente tem, assim, uma vida muito corrida. E ele gostava de fazer mais mesas do que a gente podia compor no nosso cotidiano e que eu pudesse participar, porque eu sempre pensei assim, por mais que a gente tenha gostos em comum, ou até mesmo eu desenvolva gostos que ele tem e ele desenvolva gostos que eu tenho, a gente tem uma vida não
totalmente unida. Eu tenho as minhas coisas e tem as dele. E não cabia em agenda. Não cabia. Aí ele virava e falava, e geralmente, gente, mesa de RPG acontece dentro da casa de alguém. Sim. Era sempre lá em casa. E aí não dava, porque as agendas não batiam. Às vezes eu tinha que fazer alguma coisa, ou precisava da casa, ele tinha que fazer outra coisa, esquecia, marcava RPG. E aí eu cheguei um belo dia para ele, como todo casal tem a sua DR, virei para ele e falei, a gente precisa organizar o RPG. Aí ele olhou assim para mim, vamos fazer algo útil com RPG. Você precisa de jogadores, você precisa de horário, você precisa de... Porque RPG sempre tem também aquelas coisas que você necessita. Às vezes você é o narrador que precisa de jogador, e às vezes vocês são jogadores que precisam de narrador. E aí, quando você conhece muita gente, embola tudo aquilo no nicho, ficava uma bagunça. E aí eu virei para ele e falei, vamos organizar isso. Pegamos um grupo de amigos que a gente tinha e se via com uma frequência muito grande. E aí eu virei para ele, sentei meu marido, meus amiguinhos, falei, então, a gente podia fazer algo maior, né? Vocês arranjarem um lugar para vocês jogarem, porque assim não entra na dinâmica da casa, né? E da vida pessoal, porque quando você fica adulto, não dá para o hobby entrar na dinâmica da vida pessoal. Não dá, gente. É aquele negócio, ou você diminui muito drasticamente, ou você abandona. E eu não queria que ele abandonasse, né? Eu não queria que a gente abandonasse essas coisas legais que a gente fazia. E aí me veio esse pop-up. Vamos pegar um lugar, marcar uma data e jogar nesse lugar. E aí ele conversou com o pessoal na Gibiteca. Gibiteca já era um lugar onde os RPGistas já iam antigamente. E aí, depois de muito tempo, parou, né? Isso você pode falar até um pouco melhor. Eu pensei na Gibiteca quando a gente estava desenhando o que seria o Contos Lúdicos, porque quando eu era bem mais novo, eu participei de um projeto na Gibiteca que era de mesas de RPG. E eu me tornei muito amigo de alguns dos narradores, fundadores lá. Um deles, o André Facas, veio para o Contos Lúdicos, então a gente manteve essa amizade. Então, assim, eu tive essa experiência lá, e aí eu falei, por que não ver se lá não tem essa necessidade, não consigo suprir isso? E aí a gente conseguiu conversar com eles para começar a fazer as mesas lá também, né? E aí depois a gente foi expandindo para outros lugares, outros porque de início era para ser os amigos se juntando em datas que podia todo mundo ali se juntar e fazer lá. Só que eu sou meio megalomaníaca. Tudo na minha vida vira um projeto. Todo projeto que você botar na minha mão, eu vou querer expandir. Você me dá um gato, eu vou fazer dele influencer. Sei lá, se me dá essa caneca, eu vou querer abrir uma fábrica. E aí, eu olhei e falei, não, esse grupo precisa de nome. E aí a gente começou a pensar em um monte de nome. Algo a ver com Porto, algo a ver com Santos, algo a ver com Charlie Brown. Com 013. 013. Aí eu olhava você e falava, não vamos usar muretas, nada contra muretas, nada contra 013. Não vamos usar muretas, não vamos usar 013. E aí ficou naquelas, né? Fui para casa, do nada, no meio da noite, eu virei para ele. Contos Lúdicos. Foi assim, do nada. Ele olhou e... não sabia, não fazia ideia do que ela estava falando. Eu falei, Contos Lúdicos. Eu já pesquisei, eu já tinha pesquisado mesmo. Não tem ninguém usando esse nome. Dá para virar uma marca. E aí eu comecei. Sabe quando abre assim uma cartilha? A gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Ele falou, tá, então vamos começar do começo. Projeto Contos Lúdicos faz mesas de RPG na Gibiteca. Falei, e aí quando vocês não tiverem narrador, você não pode narrar para a galera. Abre lá, deixa aberto nas páginas, nas coisas. Eu tenho blog, eu sou jornalista, então eu já tinha as redes sociais, montamos as redes sociais. Falei, quando precisar de narrador, fala para a galera se inscrever para narrar, fala para a galera se inscrever para jogar. E aí vocês começam a ter esse fluxo de pessoas, né? Vocês começam a atender mais. E aí, no início, eram muitos caras e eu. E aí entra uma coisa que a gente fala que como é que eu posso explicar? É você entrar naquela gama de responsabilidade social. Certo. Quando você está dentro da sua casa, você age de um jeito.
Quando você vai para um local público, você não pode fazer as mesmas coisas que você faz na sua casa, você não está na sua casa. E aí, quando a gente começou a pensar no lance, tá, somos um projeto, queremos atrair outras pessoas para fazerem parte da nossa brincadeira, biriri bororó, a gente teve que sentar. Eu falei, a coisa está começando a ficar mais séria, então a gente tem que começar a ter novas condutas. Por quê? Porque estamos recebendo outras pessoas, não estamos recebendo os nossos amigos. Então, assim, a comunidade abraçou. E aí, aquilo que era para ser um projetinho de amigos se encontrando na gibiteca, porque dentro de casa não dá, se tornou uma coisa de o coletivo está abraçando esse contos lúdicos. Então, hoje, a gente não é projeto, a gente é um coletivo, porque a gente pode receber o nosso amigo de 20 anos atrás, a gente pode receber o amigo que a gente convive no dia a dia, ou a gente recebe uma criança, a gente recebe uma família, a gente recebe várias pessoas por estar num local público, em locais públicos. E aí, com isso, a gente também fez alguns passos, né, de responsabilidade social. A gente tratou de fazer, né, algumas regras, algumas diretrizes para quem faz parte ou queira fazer parte do CL, que é, primeiramente, ser o jogo para se divertir, não o jogo para você cagar regra. Essa é a primeira de todas. Palestrinha lá não entra, sim, desculpa, não é para isso, vai para outro lugar, entendeu? Não é para isso. E a gente abriu mais espaço para iniciantes. Por quê? Por causa desse negócio. Eu não quero chegar num lugar público e uma criança está ali interessada, uma mãe às vezes está ali interessada, chega e fala, o que vocês estão fazendo? Porque a gente está subindo na torre inclinada a 13 graus. Não, vamos se divertir, vamos deixar divertido, vamos deixar leve, vamos deixar fluido, somos adultos, pagamos conta, pegamos ônibus, a gente precisa dar uma baixada, né, na intensidade até do hobby. E aí, com esse negócio de baixar a intensidade do hobby, a gente aumentou, na verdade, a intensidade dele, deixando mais divertido, mais seguro, mais atrativo e inclusivo. Porque agora a gente recebe pessoas que, se fosse dentro da nossa bolinha de amigos, a gente jamais conheceria. E o CL, ele se tornou isso, ele foi indo e a gente foi estudando a possibilidade de ir se encaixando cada vez mais na proposta de receber essas pessoas. Então, é o que eu falei antes, né? É o externo. A gente cultiva muito mais o externo, um jogo social, do que o interno. O interno é você se divertir, você fazer seu personagem e tal, mas o externo do CL, ele é muito abrangente hoje. Ele criou uma vida própria, ele fez a própria jornada do herói dele, sem a gente até esperar isso. E assim, primeiro chegou a ter algum momento que foi... Não chega a ser constrangedor, que eu quero dizer, mas vocês viram, de repente, alguns problemas, e aí vocês vieram... Vamos colocar regras para que as outras pessoas se sintam seguras, ou vocês conseguiram antever isso e já vamos abrir antes que aconteça? Aconteceu um pouquinho dos dois. É como eu disse, né? A vivência lá atrás da adolescência, não sei se hoje a gente pode falar que é 100% segura, né? Ou 100% igual, mas existia muita discrepância em como adolescentes garotas eram inseridas no mercado geek, em qualquer mercado, RPG, jogos, enfim, do que garotos. Então, assim, garotos era aquele negócio, garotos sempre serão garotos. Então, tem aquele comportamento que já é ali muito... como é que eu posso dizer? Um comportamento ali que já é tão fabricado, já é tão natural, que às vezes não é legal para levar para um universo de meninas, de família e tal. Então, assim, uma das coisas que a gente meio que antecipou antes de levar para público é maneiras de falar, linguajar. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, infelizmente, é qualquer NPC, qualquer inimigo do sexo feminino, os caras virar e falar, essa vadia, essa P, entendeu? E eu falava, gente, isso não é legal nem para mim que convivo com vocês, não é legal levar esse tipo de linguajar para frente. Então a gente meio que fez aquele coletivo nosso, dos nossos amiguinhos, entenderem que, assim, determinadas coisas já não cabiam nem pra gente, que dirá para levar a público, sim, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu antecipar algumas coisas como essa, de tipo,
os tempos estão mudando, as coisas estão começando a entrarem numa existência onde a gente nota-se mais que temos comportamentos tóxicos também no meio geek. Você falou do preconceito que os nerds sofriam naquela época, mas os nerds tinham seus comportamentos tóxicos também, que hoje a gente desconstruiu, mas na época não. E isso foi vindo, né, virou cacuetes até, comportamentos que não é que são intencionais, mas eles existiam ali. Estavam enraizados. Estavam enraizados. Ninguém nunca questiona. Exatamente, não se normal. questiona, principalmente esse lance da masculinidade, não se questiona tanto como os homens se comportam em lugares sociais. A gente sabe disso, né? Sim. Ninguém questiona o cara que cospe no chão, que coça o saco. Então, assim, são essas coisas. Essas coisas a gente teve que trabalhar. Sim. E, assim, era basicamente 12 contra 1. Porque eu era a única garota e eu me firmava ali. E eu não me firmava ali só porque eu sou esposa dele. Eu me firmava porque eu me firmaria em qualquer lugar. Sim. E aí depois entraram algumas outras garotas, o que facilitou muito mais, porque existe a sororidade delas entenderem o que eu estava dizendo. E aí o grupo também ter aquele ouvido, né, mais consciente, porque é aquele negócio, não adianta eu fazer o discurso e o ouvido não está preparado para ouvir, né, para identificar isso. E a gente teve que ir lapidando, né? Então, assim, foi tudo tentativa e erro. A gente lidou com alguns membros que foram problemáticos, mas a política do CL você reportou para a gente, a pessoa está fora. Porque vocês têm essa eu ia missão, falar. né, de Sim, ser aberto. a gente Nosso- tem essa missão. Nosso trazer, né? objetivo e é nosso compromisso enquanto projeto é ser um espaço seguro para que pessoas se sintam confortáveis de jogar, para perceber que elas também fazem parte, também ocupam aquele espaço. Mas a gente lida com pessoas, e pessoas são falhas. Então a gente se preocupa em ter uma resposta rápida no caso. A gente não pode prometer para uma pessoa que você não vai passar por nenhuma situação complicada ou constrangedora. O que a gente pode prometer se você se sentir assim em qualquer momento, você nos procure, porque a gente vai ter uma reação imediata para essa situação que você está passando. A gente não vai esperar, a gente não vai deixar a coisa ir passando. Então, não é uma questão de ter criar pouca seguro, tolerância com as coisas, é tolerância zero Se com trata esse de uma tipo vamos fazer uma mediação. Não, não existe. Vamos aplicar o que nós zero. acreditamos. Tolerância zero com qualquer tipo de preconceito, machismo, ofensa, tolerância zero. A gente, falando assim, muito a verdade para vocês, a gente recebe família, sabe? A gente recebe pessoas. Então, abriu para outros públicos. Abrimos bom, um leque para todas, todes. Então, tolerância zero com qualquer tipo de preconceito mesmo. Sim. E é muito interessante, Sara, porque assim, o Álvaro, acho que também participamos de muitas associações de RPG em Santos. Não sei se você chegou a participar. Era a caixinha dos meninos, era o Clube do Bolinha. Exato, Clube do Bolinha. Várias associações tiveram. E eu, Contos Lúdicos, eu fui algumas vezes, encontrei vocês em vários eventos, e sempre achei legal essa pluralidade e o clima gostoso de estar lá, e sempre muito bem recebido. E então eu acho muito interessante ter que ter um coletivo que atua de forma diferente. Senão a gente cai num lugar comum que já vários fizeram e tem, né? E hoje vocês têm mesas, inclusive de que forma? Eu sei que vocês têm uma mesa só de mulheres às vezes, não é? Sim. A gente entende que existe essa necessidade dentro de ambientes seguros, a gente criar também o espaço para que a pessoa se sinta à vontade. E, como eu falei, né, a vivência de cada um no mercado geek, ela é completamente diferente. A de homens é diferente de mulheres, assim como é diferente da vivência de pessoas LGBTQ e também diferente da vivência das pessoas negras. Então, assim, a gente acha extremamente importante que todos os coletivos, todos os nichos, todas as tribos, todas as pessoas tenham seu local, não somente de participação, mas seu local de fala e protagonismo. Então, existem mesas que não somos nem nós dois, nem a galera que está com a gente, que marcamos. A gente deixa aberto para que o próprio público possa se manifestar a respeito. Eu quero uma mesa só com garotas.
Tudo bem. Ah, eu quero uma mesa só com pessoas trans. Tudo bem. A gente cria esse caminho, meio que com os nossos parceiros, com quem está ali, né, nessa mesma missão que a gente, para que facilite esse tipo de conversa. É esse também um dos viés que a gente tem dentro do CL, é a gente fazer essa triagem da participação das pessoas com os locais, né, e criar uma comunidade sólida e segura a respeito, porque, por exemplo, chega uma garota, ela gosta muito de jogar, mas ela não tem um grupo de garotas. A gente arranja, a gente ajuda, a gente vai montando ali, vai todo mundo se conversando. Então, assim, eu acho muito importante também fazer esse papel, não só de, nós somos os donos do CL, a gente faz tudo com o CL, não, a gente também dá espaço para que outras pessoas façam o CL. O CL não é nosso, o CL é da comunidade. A gente fez e entregou. Todo mundo faz parte, todo mundo faz o que achar que é devido lá dentro. Desde que, né, não seja algo, né, não seja algo ruim para os outros. Porque, assim, muita gente, desde que a gente criou o projeto, a gente já passaram muitas pessoas que vieram para jogar e elas têm histórias, elas têm históricos. O próprio Renato falou mais cedo para as pessoas darem uma segunda chance para RPG. Tem muita gente que veio no nosso projeto para dar uma segunda chance porque teve uma experiência muito traumática. E aí você fazer uma mesa, por exemplo, só de meninas, ou uma mesa só LGBTQIA+, você dá o espaço para que as pessoas se sintam confortável, perceba que ela faz parte daquele jogo, que aquele jogo é para ela também, e se abra para poder participar de mesas mais plurais mais para frente. Que ela vai perceber que não é sempre aquele caso daquela coisa traumática, que às vezes foi uma primeira experiência, ou uma experiência que ela passou que afastou ela do hobby. E aí vai se divertir então, com o hobby. Esse espaço vai trazer ela de volta pro hobby, vai mostrar para ela que ela pode curtir aquilo também, que aquilo é para ela. Não é um hobby para um padrão de pessoas, né? Ou um padrão de gostos. É um hobby para qualquer pessoa. É tipo ouvir música. Ouvir música, qualquer pessoa ouvir música. Você não tem que ficar criando regra ou estereótipo de quem como é que você ouve pode música. Participar disso aqui. Exato. Tanto que já tiveram vezes que a gente recebeu família mesmo, mãe, pai e filhinho. Legal. E em uma das situações, a gente recebeu criança ainda que amamentava, e a mãe precisava dar de mamar para a criança. Eu falava, gente, mas é isso. Você vai dar de mamar e vai continuar jogando. E as pessoas olham assim e falam, nossa, mas eu falei, deve, entendeu? Deve. Então, eu acho que é muito disso. Quando a gente, antes de criar o projeto, a gente estava ainda ali na galerinha jogando RPG, teve uma situação que a mãe dele participou e ela virou assim e falou, mas filho, eu não sei RPG. Eu virei para minha sogra e falei, tia, eu também não sei. Vai na onda, entendeu? Vai na onda. Se alguém cagar a regra, a gente manda pastar. Porque você está aqui com a gente, você tem que se divertir. Então, assim, o projeto também foi muito pensado na nossa própria experiência das nossas mães, das minhas irmãs, sabe, das minhas amigas. Minhas amigas, elas eram do tipo assim... os maridos saíam para jogar o futebol, né, jogar o jogo deles, e elas iam fazer outra coisa. E eu e o Álvaro não somos esse tipo de casal que eu tenho só coisa de mulher e ele só tem coisa de cara. Não tem isso. Eu sou muito nerdona para isso. Então, assim, a gente gosta de ter essa fluidez nos nossos gostos e a gente gosta que as pessoas que estão próximas da gente participem também desses gostos. Então, o CL, ele foi uma vontade natural. Ele já foi uma coisa que é natural do nosso convívio, do nosso cotidiano. Qualquer um pode fazer parte, desde que você tenha esse bom senso de entender que existem regras de boa convivência para se ter uma comunidade. Isso é fato, entendeu? Você não pode chegar num local onde outras pessoas também têm direitos e deveres e fazer só o que você quer. Então, é o que eu falo, né? Para toda brincadeira ser divertida, a gente tem que colocar um limite, senão sai correndo, perde o braço. É isso, né? Você não larga a criança sozinha ali no chiqueirinho. Tem que ter alguém administrando. E o objetivo, acho que de mim, dentro do CL, é exercer mais essa parte de administração. Eu não narro, eu não jogo, eu só jogo... Não, eu jogo quando eu tenho vontade.
vontade. Sim, Tipo mas assim, não é algo que tenho você tempo, tenho vontade, gostei disso aqui, eu não. Eu- Eu tô ali mais para essa parte Sim, mesmo, foi né, de comunicação e administração. Eu já tive alguns problemas com isso, né? As pessoas me falarem que eu sou chata, isso e aquilo, mas alguém tem que ficar na função. É o que o Renato estava falando, né? Quem mais se diverte é jogador, não narrador. O AU é o narrador. Além da profissão narrador, tem que ter gestor, né? Então eu me vejo assim, gerindo para que tudo funcione nos conformes. E funciona. O público gosta, se sente acolhido, se sente seguro. Para mim, isso é o suficiente. Doa a quem doer. Vocês estão sempre em eventos e tem sempre gente Sim. nova chegando. Sim. E quantos anos tem o Contos Múltiplos? Esse ano vai fazer 7. 7 anos já? Caramba. A gente oficializou a data do CL, porque assim, o CL foi vindo de ideia em ideia. A gente não sabe exatamente quando eu gritei e falei, Contos Lúdicos, eu já não lembro mais. Mas foi em 2018. O primeiro evento que a gente fez foi o Festival Geek. O Festival Geek. Tá. Foi de 2018. já como evento, né? Antes tinha sido como a ideia. evento. Antes foi Gibiteca, Cine Cine Roxy. do Festival Geek. E aí a gente foi para lá para testar. Pra ver como é que vai funcionar isso. Eu lembro, eu tava lá. Era um grupo menor. E foi uma loucura, porque eu não sabia. gente. Eu não sabia que vocês... Eu E a tava lá gente pra jogar foi- FIFA. Então. E a gente achou incrível. A gente falou, não, dá pra gente fazer muito mais. E aí foi se desdobrando. Mas a data oficial foi no Festival Geek de 2018, a segunda edição do Festival Mas tem Geek. um evento zero na Gibiteca, porque nós temos uma teoria, Sim. né? Que todos os eventos, né? Todos os ramos, né? Em algum momento o cara entrou na Gibiteca e fez alguma coisa. A Gibiteca, eu costumo falar que a Gibiteca ela é o QG do Total. mundo geek de Santos. Total. Todas as tribos de pessoas geeks Alguém se passou por lá. conheceram ou passaram. Ali é a nave mãe, a Gibiteca é a nave mãe. É a casa do Doutor Estranho, mano. Pra tudo quanto é lado do mundo geek, cara. O OCL começou no Festival Geek, mas A já gente com a promessa de ir para a Gibiteca. A gente fechou a Gibiteca. Já tinha ido Já na tinha ido na Gibiteca, já tinha ido já no tinha Cine ido na Roxy, Gibiteca. mas assim, eram Teve coisas evento pequenas. zero na Gibiteca. Eram coisas pequenas, era mais a nossa galera, um ou outro que via ali na programação, porque a gente também teve esse auxílio, né, de divulgação. A gente foi divulgado para muitos lugares assim que estreou. Então, foi fácil, né, as pessoas chegarem junto também. E aí, o nosso grande evento, onde precisou de todo o nosso efetivo, foi o Festival Geek. Né? E aí, a gente brinca, né, que todo Festival Geek a gente comemora o projeto, o CL e o nosso aniversário de casamento, porque foi tudo em novembro. E só o papo que a gente estava falando antes da questão de seguro, de, né, ser um espaço seguro, de inclusão, eu acho que vem muito de como era uma coisa de nicho, principalmente, era isso. O marketing era para homem, era para os garotos. Sim. Então porque não era todo garoto, então era o nicho do nicho e tal. E ninguém questionava, porque pouca gente tinha acesso, então quem tinha era o meu clube fechado, e as pessoas têm muito, eu acho que ainda tem, né, não todo nerd, mas eu sofri muito preconceito quando eu era moleque, então agora, sabe, você não vai, eles criam, né, faz o gatekeeping, cria a barreira do não. Que é uma prática horrorosa. Então, você não, porque, e cara, ou você quer que mais gente goste do teu hobby, ou seu hobby vai morrer. Exatamente. Porque no fim das contas, tanto os livros de RPG quanto o jogo, é gente vendendo alguma coisa. Sim. Se eles não estão vendendo para ninguém, é um mercado. Se eles não vendem, vai acabar. Então você quer mais gente. Se o mercado não apoia. Isso. Até vou só comentar uma coisa, porque assim, olha, eu fui no primeiro encontro internacional de RPG. Também estava lá no Ibirapuera. Então você lembra que tinha marcas como Coca-Cola apoiando o RPG naquela época. O negócio era gigante, o dinheiro estava dentro do RPG. Estavam lançando Hero Quest, jogo de caixa nacional, o Castelo. Estavam trazendo Steve Jackson, do criador do GURPS, Mark Hayhagen, criador do Vampire. Então, assim, tinha dinheiro no RPG. Deu Satanic Panic, o negócio fechou as portas. Que é um mercado, né? As ações estão em alta, todos participam. Fechou, todo mundo, todas as marcas saíram de lá. Demorou muito para voltar os encontros de RPG no Mart Center, a coisa começar a voltar. E aí, de repente, o evento de RPG morreu, né? O evento de RPG, ele morreu. Aí virou puxadinho no Anime Friends, virou puxadinho no DOF. Eventos menorzinhos. Né? E então a gente
é o que o Renato falou, a gente tem que querer que o nosso hobby seja jogado e seja visto, que tem o Cellbit, que faz o Ordem Paranormal, que é maravilhoso ter isso, porque ele dá e tem gente, porque senão o dinheiro vai embora e aí eu vou ficar, eu não me importo, gente, eu vou ficar com meu Grapes cara roxa, mas assim, eu quero ver as outras pessoas se divertindo e jogando o negócio. E é uma coisa que tá voltando, né? Você tá voltando a ter nomes, a ter participações em eventos, vai ter um evento esse ano no Rio de Janeiro, que é a Iniciativa RPG, que vai trazer o Mark Henhagen. Olha, fantástico. Olha, então, assim, você tá... O RPG está respirando. Sim. Mas ele precisa desse apoio para voltar a ser grande, voltar a ter... Porque as pessoas jogam, as pessoas gostam. É um hobby que tem muita gente que parou, que não sabe que existe esse espaço, que tem gente jogando. Então, o próprio CL recebe um monte de gente que fala, nossa, porque eu jogava isso há muito tempo, e eu não tenho mais quem jogar. E a gente fala, então vem, que nós estamos jogando. Eu acredito até que essa falta de conhecimento das pessoas, de saber que o RPG ele continua, né, no mercado, é até mesmo pelo engessamento de alguns pensantes, né, de algumas pessoas, porque assim, todo o mercado geek, ele foi acompanhando a onda, né? A gente vem aí no efeito Bazinga. Foi ali um marco, e desde então tudo que se apropria desse efeito Bazinga e entra no mercado. Olha como os nerds são engraçadinhos. Vamos vender camisa, caneca, exatamente, chaveiro, né? A gente brinca de falar a revolta dos nerds, mas foi o efeito Bazinga que marcou ali para sair de todos os nichos, as mini tribos e virar uma coisa de efeito em massa. Sim. E aí, o que a gente vê, né, também de problemáticas dentro do RPG? O pensamento arcaico. É aquele lance do a pessoa ser só infundada ali, fundada nas regras, na prática, naquilo. A gente tem que ter uma atualização de comunidade. E o CL, ele vem acompanhando isso, ele se propõe a ser um coletivo que se preocupa com coisas atuais justamente por isso. Porque a gente é muito vítima da nossa era. Nós nascemos lá nos anos 80, 90, a gente é muito enraizado dos nossos gostos daquela época. Então, a mente ela tem que se atualizar. A gente tem que entender que, por exemplo, a geração Z já tem outra visão de RPG do mundo geek. A próxima geração Alpha, vai ter outra visão. E a gente precisa abrir espaço para o novo. Eu gosto muito de Vampira Máscara. Nossa, Vampira Máscara, 3ª edição, é a epítome do universo, do seu universo. Isso, do seu. Do seu. Ele você tem que entender que uma hora você é o presente, na outra hora você é o passado. E tá tudo bem, você tem que ir se atualizando. Eu acho que o que faz o CL durar, né? Porque a gente não imaginava que ele se tornasse esse coletivo. Ele era um projeto, a gente estava à frente de tudo e hoje a gente deixa o barco tocar sozinho. É justamente por isso. Temos uma nova geração já dentro do CL e eu viro para ele e falo, uma hora a gente vai soltar esse leme. Alguém vai pegar e vai levar para frente. Então, eu acredito que, a nível de mercado, isso é muito importante. A visão do jogador, do amante de RPG, da comunidade de RPG, ela tem que ser menos arcaica. Por mais que a gente tenha aí quase 40 aninhos nas costas, a gente tem que entender que a criança de 4 anos jamais vai entender o que a gente viveu nos anos 90. Ele vai ter a vivência dele. E é legal que ele faça parte desse mesmo hobby. Mas o RPG é tipo aquelas amizades que você faz no serviço, né? Tem a criança de 13 anos, tem o cara de 50. Dá para colocar na mesma mesa. Desde que esteja ali todo mundo naquele comum senso. É o social em supremacia, é fazer social, é fazer ali o coletivo rodar. Eu acho que isso é o importante. Se você abre para outras pessoas, para novas gerações, em algum momento você vai encontrar ali alguma galera da geração Z, da geração Alpha, que vai se interessar, por exemplo, no Vampiro da Máscara. Pode ser. Sim, mas eles gostam do Ordem Paranormal. É ótimo. Deles, né? Por exemplo, eu não consumo, mas eu acho maravilhoso. Porque tem que ter. Sim, e o lance do RPG é isso. A não ser que você tenha problema com traça na sua casa, você pode pegar seu livro de 1974 e jogar exatamente como ele tá ali. E aí você chama essa molecada e fala, senta aqui, vou você mostrar. pode pegar o livro que saiu
no mês passado e jogar também. Sim. E você tem toda essa amplitude de opções. Citando o exemplo do Vampira Massa, você pode pegar a primeira edição e jogar, pode pegar a segunda edição e jogar, a terceira, ou você pode pegar a nova. E aí vai ter gente que não vai gostar, porque são mudanças de mecânica, mudanças de formato, e tá tudo bem, você vai achar aquela que mais se adequa ao seu grupo, ao grupo de pessoas que você quer, e você tem que ir com a mente aberta, de tipo, pô, será que essa mudança aqui é tão ruim assim? Será que isso aqui não é legal? Que isso aqui não é uma nova forma de eu jogar, de eu experimentar, e você vai conhecendo muito mais E coisa, falando a tá nível legal. de mercado, para algo sobreviver dentro do mercado, esse algo tem que se reciclar. Não existe como você manter um mercado atrativo em cima de algo que já é passado. Já secou. Ah, nossa, é a mesma dinâmica desde 1900 e bolinha. Você não vai ter a atenção do mercado. E se você não tem a atenção do mercado, você tem escassez. E isso é uma coisa que, por mais que a gente goste de lembrar dos anos dourados da nossa adolescência, a gente tem que falar dessa problemática da época. A gente tinha escassez de produtos. Muito. Sim. A geração millennial, acho que é a geração mais deslumbrada com o mercado geek hoje, porque nem camiseta de super-herói era fácil da gente ter. Que tirar um livro de RPG, né? Então, assim, livro em inglês, importado. A gente tinha ali a sorte de ter um cara que faz uma associação ou uma banca estátua. Isso eu falo a gente, mas assim, eu nem consumia nessa época. Eu comecei a consumir depois. Mas a nível de mercado, era difícil até para outras coisas de consumo. Então, assim, né, a gente pode ter esse apreço ao passado, ao que a gente vivenciou lá, mas a gente também tem que ver que a facilidade de hoje em dia, do alcance que a gente tem, tem um monte de editora independente que faz livro hoje. Hoje a gente tem financiamento coletivo. São muitas facilidades, né, que atualmente existem e que eu acho que futuramente terão mais. Então, o pensamento ele tem que ser fluido. A comunidade tem que ser fluida, tem que ser abrangente, tem que ser uma coisa assim. Eu sempre falo que é focado no social. Não existe hobby, não existe atividade que sobreviva sozinha. Porque para você ter o teu livro-jogo para jogar sozinho, existe uma cadeia de produção no mercado para esse jogo chegar em você. Então, se não é interessante para essa cadeia de produção, você não tem teu livro-jogo. Sim, tu entra na escassez. Você entra na escassez. Então, você não tem nem como se divertir ali sozinho. Sim. Hoje em dia, a gente tem até uma transmídia dentro do RPG. Se a gente parar para pensar, algumas pessoas, porque a era de ouro do RPG foi no começo ali dos anos 90, não foi, desculpa. Em termos de mercado, é hoje. É hoje. Pô, nos anos 90, a gente tinha que pegar um amigo que o pai trabalhava em viajar para os Estados Unidos, ele trazia o livro em inglês, a gente chamava Xerox de par e tentava usar. Hoje, cara, você tem, tipo, o cara, eu gosto muito de jogar Fallout no meu videogame. Porra, saiu o RPG de Fallout oficial em português aqui no Brasil, tu tem bagulho na mão, tu pode pegar os teus amigos que jogam videogame e falar, vamos jogar RPG, vocês conhecem, vocês entendem que tem filmes que tem vídeos de YouTube para te ensinar se você não souber fazer nada. É maravilhoso, porque tem mesas gravadas no YouTube, você tem pessoas fazendo review e explicando, fazendo leitura coletiva, que é um negócio muito maneiro. Você pode estar no interior do que for, você consegue comprar via correio, Amazon, Mercado Livre. Aqui em Santos, né, a gente tinha um canal, que era a Banca Estátua, tinha um canal que trazia da Devir de São Paulo, você encomendava com ele. Que era a editora que trazia. Que trazia, que a gente falava, nossa, a gente tem uma pontinha e consegue chegar. Os nossos amigos do interior nem conseguiam acesso a uma coisa dessa. E hoje todo mundo consegue acesso, isso é maravilha. E até a questão de ser em português, porque eu vejo muita gente nesse saudosismo maluco de tipo, porque eu aprendi inglês graças a isso e hoje é mais fácil. Irmão, nem todo mundo tem oportunidade de aprender inglês, cara. Exatamente. De estudar, então... E assim, só que aí a pessoa pode ter a oportunidade de, de repente, jogar RPG e aí de se interessar mais e aí fala, caramba, tem mais material em inglês, deixa eu... E aí vai atrás do... E vai se quer também, né? E vai se quer, mas ela... porque ela tem um universo de coisas que ela vai poder aproveitar e ponto final, sabe? Esse não tem que ser uma obrigação. Era muito difícil o consumo. E assim... O consumo era uma coisa difícil. A gente era bombardeado midiaticamente por tudo. Mas para ter, era muito difícil. Era caro, era escasso.
E o aí, pessoal às vezes se assim, organizava para comprar cada um, pra Exatamente. ter roda, né? pra ter giro de jogo. Um tem o livro do mestre, outro tem os monstros. É. Outro Ou tem então, não sei tipo, o eu vou quê. comprar Cthulhu, o N vai comprar o AD&D, e aí a gente Sistemas. vai ter mais jogo. E hoje em dia você tem sistema independente de autor nacional que por R$10 você É compra o super livro barato. físico na tua mão ali pra jogar com teus amigos. Vai usar um dado de 6 lados que você consegue qualquer joguinho de tabuleiro War que você tem, que você já pega, você joga. Esse tipo de coisa não existia. A gente tinha que ter todo um conhecimento, todo um negócio que dá trabalho, que depende do seu privilégio de conseguir ter todos esses acessos para chegar na RPG. Hoje em dia, qualquer lugar, tu tem o RPG disponível na mão. E agora Um você não monte de precisa RPG nem que é de estar ao graça na vivo ali com as internet. pessoas, né? Você tá na Você sua pode estar em casa, casa. você já tem ali as jogando. plataformas, né? Roll20, o Isso. Fantasy Grounds, É, essas Found, coisas. é, Eu usava o RIPG, É, que era Tem um, muitos também. era um chat em grupo, né? E aí tinha os dadinhos embaixo que você clicava e rolava. Que é uma. Vamos dar os parabéns aqui. Era nacional o RPG. Era nacional. E era um negócio muito à frente do tempo, assim, que a Sim. galera lá fora não estava usando. Eu tô falando de coisa Fantasy de Grounds quase veio 20 anos depois. Hoje em dia você tem, chama VTT, né? Virtual Tabletop. Você tem Sim. plataformas muito avançadas? Tem. Mas lá no comecinho, o RPG, o Firecast, que eram os nacionais, pô, eles quebravam o maior galho. Era tipo uma plataforma de texto com o dadinho, mas já resolvia. Tinha o nome do personagem, /me era atuação. Tu ia lá, tu fazia por texto e tal. Hoje em dia você tem plataforma de vídeo, de áudio. Sim, com efeito de som, é um negócio eu muito uso mais... bastante o meu ouvinte. Para narrar é bom porque você consegue ficar guardando, né? Fazer o teu arquivo. Depois de anos eu volto lá e vejo meus arquivos estão lá. Muito legal esse tipo de coisa. E, gente, quais são os projetos futuros do Contos Lúdicos? O que vem por aí? Então, por enquanto a gente não vai mexer nessa massa de bolo. Tá. O time tá vencendo, a gente vai deixar ele ali. continuar vencendo. Mas a gente vai continuar fazendo os eventos que já faz, né? Os locais que a gente tem parceria, as mesas, a nossa produção de conteúdo. Uma coisa que a gente quer fazer futuramente é dar mais corpo para os nossos mascotes. Já aí entrando no mercado também, né? Nós temos 5 mascotes que foram criados, pensados na nossa comunidade infantil. O que é uma coisa meio doida também, que conforme a gente foi recebendo pessoas bem diferentes, né, plurais nos nossos eventos, crianças vieram junto. E criança não vai pegar livro para ler. Criança não lê, né? A criança ainda nem alfabetizada direito tá. Então, um amigo nosso, o Silas, ele nos ajudou a tirar do nosso imaginativo 5 mascotes que são os oficiais, os personagens oficiais do CL. E eles são usados nos nossos encontros, nos nossos eventos, como bichinhos para colorir, sabe? Então, assim, quem não joga RPG ou tá indo só para acompanhar, só para ver, ou a criança que tá ali, a gente coloca uma mesa à parte, um monte de giz de cera, um monte de lápis de cor e os bichinhos para colorir. Só que todos eles têm histórias, a gente já tem uma história do universo CL, mas ela ainda não saiu do papel. Ainda não saiu nem do nosso imaginativo, ela ainda nem está no papel. E uma vontade que a gente tem futuramente é de fazer uma linha assim mais editorial, eu não digo nem tanto de jogo. Eu quero fazer livrinhos mesmo, livrinhos infantis com histórias dos nossos mascotes. Então, acho que no futuro seria isso mesmo, né? Tirar os nossos 5 filhinhos do papel. E assim, focar no público infanto-juvenil, que aí é uma forma de você renovar também a próxima geração. Na verdade, a gente não quer só deixar para público infantil, a gente quer que eles cresçam, né? Então, assim, vai começar com essa galerinha, né? Uma galerinha ali. E essa galerinha vai crescendo junto. Ah, que legal. Vai crescer junto, porque tem história para tudo isso. Eu meio que já criei alguns plots, né? Mas assim, tá tudo lá num bloco de notas no computador, tá tudo ali. Né? O Salamel tem história, Helena tem história, Vindicta tem história, todos eles têm história, tem as origens deles, já tem vilão final, é tudo um quebra-cabeça que ainda não deu tempo de montar, porque a vida adulta cobra muito, e o meu ofício é ser produtora de conteúdo, né? Não é ser RPGista. Então, ainda é uma coisa assim que a gente não conseguiu acertar
todos os pormenores, mas futuramente seria isso, focar nos e- nossos mascotes. Eu acho que atualmente, assim, a pandemia ela abriu novas portas para o CL. O CL começou como um evento presencial, a gente fazia eventos presenciais, já toma tempo. Com a pandemia, a gente começou a produção de conteúdo digital, tanto no formato de mesa gravada, quanto de produzir vídeos e review de jogos. E além disso tudo, eu particularmente trabalho com tradução e revisão de jogos de RPG. Então, isso tudo acabou tomando assim um tempo que não dá para pensar em novos formatos do RPG. Então, eu acho que o caminho é esse, de produção de conteúdo, porque a gente já tem o conteúdo online, tem o conteúdo físico e vai caminho fazendo, natural, né? assim, né? Então, a ideia é começar a explorar mais o universo CL, sem deixar de lado essas outras questões, os eventos presenciais, Tudo isso continua. e Tudo isso as continua. produções de conteúdo online. E para quem está vendo, que evento, onde que encontram vocês em eventos físicos aqui em Santos, eventos presenciais em Santos? Vamos lá, a gente está sempre no primeiro sábado do mês, lá na Gibiteca. Aí, ó. Então Gibiteca. você pode ir. A Gibiteca é a nossa nave mãe. Os eventos A sempre Gibiteca de são Santos. gratuitos, abertos ao público. A única coisa que a gente sempre deixa claro é que as vagas são limitadas, porque senão ficam espaço 15, espaço 20 limitado. pessoas numa mesa, não rola jogo. Então o limite é de 5 jogadores, mas todo primeiro sábado de cada mês tem mesa de RPG lá na Gibiteca. A gente também faz mesas de RPG no Save Point, e aí a gente faz mediante demanda. Então, o pessoal entra em contato com o Save ou com Já a vai, gente já na vai plataforma. fazendo o trabalho de falar o save, aí já fala com arroba, o pessoal procurar. Isso, no arroba SavePointSantos ou no arroba Contos Lúdicos. A gente vai juntando, a gente consegue juntar um grupo de 5 pessoas, a gente aciona um dos narradores do projeto e eles combinam, marcam uma data, normalmente quinzenal lá no Save Point. E além disso, a gente está nos eventos pontuais, como o Festival Geek, que a gente sempre está lá todos os dias. A gente monta escala, então tem várias mesas ao longo do dia. E a gente trabalha muito com essa questão da one shot, da mesa única, começo, meio e fim. É tanto que a gente começou o CL com aquele Adventure League do D&D. E agora a gente expandiu para outros sistemas, mas a gente tem essa ideia de tipo, a mesa tem um começo, meio e fim. Porque na maioria das vezes a gente entende que há uma dificuldade de manter a constância. Sim. E com o tempo os grupos vão acabar. É o que ele falou, a mesa não acabou. Isso é muito comum no RPG, porque vai começando a dificultar o horário, aí alguém se muda porque vai trabalhar em outra cidade, acabou a mesa. Então a gente foca no começo, meio e fim. Você gostou desse começo, meio e fim? Você pode procurar um grupo seu para montar, você pode conversar com a gente para ver eventos em que a gente faça mesas maiores, esse tipo de coisa. Conversar com as outras pessoas Às que vezes, participam, eles mesmo, próprios se existem grupos montam, de jogadores do CL, de pessoas que foram para jogar, conversaram entre si, montaram o grupinho deles e agora tanta eles gente jogam. se conheceu dentro do Pontos projeto, Lúdicos, né? Vocês têm uma noção de quantas pessoas já passaram? Olha que pergunta. Já passaram? Isso. Olha, o último censo... Olha que legal que você tem. Ótimo. O último censo que eu fiz foi o da volta do CL para o físico. A gente tinha recebido ali mais ou menos umas 500 pessoas desde a criação deles. Parece pouco, mas não é, gente. Não é, porque não. são 500 pessoas em mesas variadas, eventos variados, fora os nossos amigos. Sim. Foi um censo que eu fiz ali com a ajuda da página de divulgação, até mesmo da prefeitura, porque dentro da agenda cultural, eles colocam os eventos da Gibiteca, e nós fazemos parte dessa agenda, né? Então, ali mesmo, já deu para mim pegar, e a gente tem um grupo que se chama Taverna do Sazalamel, e o tanto de gente que já entrou e saiu, eu sempre anotei as pessoas que fizeram parte, até as pessoas que entraram como narrador, como colaborador. A gente já teve pessoas que, não narro, não jogo, mas colaboro, entendeu? E essas pessoas colaboraram para a gente conseguir até fazer eventos, do qual eu sou muito grata, né? Eu sou muito grata, eu sempre digo isso, sou muito grata a todo mundo que passou pelo Contos Lúdicos, porque cada uma dessas pessoas fez o Contos Lúdicos, entendeu? Então, assim, não importa se a pessoa passou um dia, se ela passou um ano, se ela vai chegar no 10º ano com a gente. Ela fez parte
dessa vivência que o CL é. O CL é um personagem à parte. E 500 pessoas é bastante, porque era um projeto para tipo uma galerinha de 10 amigos, 8 amigos, porque eu não ia jogar sempre e ainda tinha umas outras pessoas que não queriam. É então, um grupo gigante de RPG. É uma comunidade. Hoje a gente tem assim várias pessoas que falam, eu fui lá no evento da inauguração, eu vi vocês quando vocês passaram lá na Record. Então, assim, a gente teve um alcance muito grande de divulgação e de pessoas. E isso foi muito legal, mas de lá de 2021, 2022, na verdade, porque a gente não saiu de casa sem a segunda dose da vacina. De 2022 até agora, 2025, a gente ainda não sabe. Só dos eventos do Festival Geek a gente não sabe. Porque o Festival só do Festival Geek a gente não sabe. Foi mais de 100, porque todas as mesas, a gente fez 2 mesas em 3 horários diferentes, todas as mesas inteiras. Isso porque a gente coloca horários reduzidos para tentar dar oportunidade. Para dar oportunidade de todo mundo que mostra o interesse jogar e também não bater conflito com as outras atividades, né? A gente também está dentro do maior festival de cultura geek gratuito do país, a gente tem que dar palco para todas as coisas. Então, assim, a gente coloca horários específicos para o pessoal curtir a mesa de RPG e curtir o evento também. E mesmo assim, a gente tem uma demanda muito grande de pessoas. É criança, é pai, mãe, tia, tudo. É muito gostoso ver isso, muito gostoso. Então são 500 pessoas com 3 anos de atualização para fazer. Sim. Que provavelmente então já deve ter aumentado. Sim. E mesmo 500, você falou, pode parecer um número pequeno, mas a gente está falando aí de gente que às vezes não é no físico, é na analógica. A gente não conta live, mesa online, parceiros. A gente não conta isso. E a gente não conta equipe também. Porque o CL já teve uma equipe de 15 pessoas. Agora trabalhamos entre 5, 6. É melhor para administrar a casa, porque antes a gente tinha mais braços, mas a gente também tinha muitas demandas. Agora a gente fixou melhor as nossas demandas, né? E agora a gente tem uma coisa chamada colaborações, que funciona muito. A pessoa ela não precisa ficar presa a todos esses pormenores que a gente sabe que são cansativos e é um trabalho, querendo ou não, voluntário. A pessoa ela pode colaborar com quanto ela tem de tempo, ela tem de expertise, com quanto ela tem de vontade com o CL. E a gente acha que essa dinâmica é até melhor, porque aí a pessoa não fica presa a esse negócio de, ai meu Deus, eu tenho que sempre estar ali produzindo para o CL, não. Relaxa, vai viver sua vida, vem sempre que você tenha vontade. Porque eu tenho uma regrinha, e isso é uma regrinha que eu criei mesmo, e ela é um pouquinho chatinha, do tipo assim, você é muito bem-vindo para entrar no CL, mas se você sair, você não vai voltar. Por quê? Porque eu penso assim, existe o comprometimento. Nossa, mas se eu não posso me comprometer, eu não posso participar? Não, você pode, mas a partir do momento que você vira para mim e fala, eu não quero participar do CL, alguma coisa ali, né, não está sendo bem conversada. Você pode fazer da maneira que você quiser. Não é uma empresa, não é um trabalho. Mas a partir do momento que você não tem gosto por aquilo, eu sei que você não vai ter um comprometimento legal. E o público, a comunidade, espera que a gente tenha um comprometimento. É o lance que eu falei da responsabilidade social. Então, assim, é uma brincadeira, é para amigos, é para todo mundo, a gente é super legal, mas a gente tem uma responsabilidade com pessoas. Eu não posso simplesmente, né, chegar num evento e prometer 8 narradores, 2 staffs, e aí eu chego lá e não tenho ninguém. Sim, vai acabar ficando feio pro coletivo. É feio não, o feio é o de menos, o lance é o que eu faço com as pessoas que aparecem, né? Todo mundo aqui querendo, tá todo mundo aqui querendo, então assim, existe essa responsabilidade. E funciona, tanto que nós temos os nossos amigos que eles nem são aqui da cidade, eles são de São Paulo, a gente já teve pessoas de outro estado, e quando elas sempre puderam participar, estavam ali firme e fortes no combinado, naquele combinado, cumprindo com a sua missão, né, com aquilo que foi lhe dado para fazer. Então, hoje, o coletivo também é por isso, porque ele flutua, ele flutua entre as pessoas, ele tem essa flexibilidade,
a gente foi aprendendo com o tempo, né, a como gerir as coisas, e hoje o nosso formato ele é assim. A gente fica ali, né, na cabeça das coisas, mas quem quiser participa e participa dando o que pode. Então vamos lá. Então quem quiser procurar Contos Lúdicos, @Contos Lúdicos em todas as redes sociais. aí ele pode querer jogar, ele pode querer conversar, palestrar, ensinar, apoiar, fazer parte. Então, galera, Contos Lúdicos em todas as redes sociais. Você quer falar alguma coisa com nossos convidados? Não, achei maravilhoso. Eu achei que a conversa foi ótima. É. Então eu vou... Álvaro, Sara, são meus amigos já de muito tempo, mas vamos fazer a parte do programa. Muito bom tê-los aqui no nosso episódio. Muito obrigado. É sempre muito bom conversar com vocês, dessa vez de uma forma um pouco mais assim, né, montando um episódio. É sempre muito bom estar com vocês, gosto muito do projeto do Contos Lúdicos, sempre achei, eu sim, vou estar lá no Geek para poder dar uma passeada e conversar com vocês. A gente deve se ver no DOF também, né? Com certeza. E muito bom recebê-los, e vamos recebê-los de novo para falar de outros assuntos mais para frente, né? Se vocês quiserem, a gente vai convidar vocês novamente. A conversa pré-gravação aqui, a gente já estava com as 5 pautas diferentes. Não. Então... Gente que tem... Jornalista é assim, né? Então, jornalista é assim. Renato sabe, já estudou comigo, ele sabe como é que é, né? Ele já abre ali o campo das ideias, não para. Sim. Quer agradecer aos convidados? Gente, obrigado vocês por terem vindo, obrigado pelo tempo e pela conversa, porque é isso, assim, é uma coisa mais de episódio, mas todas as conversas que a gente teve até agora é assim, é bate-papo, né? É para passar um assunto, mas é sempre tudo flui super legal, é sempre bom trazer gente para conversar. Obrigado, pessoal do Amigos da Cultura, também, pelo espaço. Obrigado ao nosso diretor que está aí. Muito obrigado aos nossos convidados. Semana que vem o Renato já está descolando outro convidado. O Renato é um convidado atrás do outro, ele vai montando nossa agenda, vai cuidando dos cortes das redes sociais, cuidando de tudo. Um grande abraço, então, para vocês. Nos vemos, então, semana que vem, se Deus quiser, né? É isso aí. Uma boa noite para vocês, uma boa noite a todos.